A cidade de Luanda foi fundada em 1576 pelo explorador português Paulo Dias de Novaes. Até o século XIX, Luanda servia principalmente como um porto para a exportação de escravos provenientes dos reinos africanos do interior do país para o Brasil. Durante esta altura, poucos portugueses viviam efetivamente na colônia e a cidade de Luanda era pouco mais do que um entreposto comercial. A cidade só começou a desenvolver-se de forma significativa a partir dos anos 40 do século XX, com um crescimento econômico particular, fruto do negócio de venda de café. A população de Luanda duplicava-se a cada década, representando mais de metade da população urbana do país em 1970. Nesta altura, a cidade de Luanda ganhou a fama de Paris de África e a joia da coroa do Império Colonial Português. Mas a administração local não conseguia acompanhar o crescimento da cidade e os serviços municipais eram maioritariamente limitados ao centro da cidade de Luanda, onde vivia a maioria da população branca. Ao crescimento dos moceques, juntava-se a crescente atividade política clandestina anticolonial. A luta armada para a libertação só chegou ao fim depois de 14 anos, quando a independência foi proclamada em Luanda no dia 11 de novembro de 1975. Embora grande parte do conflito pós-independência entre o governo do MPLA e as forças da UNITA ter tido lugar no interior do país, o impacto da guerra em Luanda sentiu-se pelo fluxo de milhares de pessoas deslocadas que se refugiaram naquela cidade à procura de um porto seguro. A falta de investimento nas infraestruturas necessárias para sustentar este fluxo resultou na séria degradação do núcleo urbano da cidade e o crescimento contínuo e não planificado dos moceques. Nos anos desde o final da guerra em 2002, Angola tornou-se um caso exemplar de crescimento econômico no continente africano. O principal motor deste crescimento tem sido a crescente produção de petróleo do país. Entre 2002 e 2004, o país chegou a produzir cerca de 2 milhões de barris de petróleo por dia, tornando Angola no maior produtor de petróleo em África depois da Nigéria. Com empréstimos da China garantidos pela exploração petrolífera, o governo financiou a construção e a reabilitação de estradas, caminhos de ferro, escolas, hospitais, redes de água e energia, assim como estádios, hotéis e edifícios governamentais. Luanda tem ocupado uma posição central na reconstrução nacional, tornando-se um verdadeiro canto de obras e recebendo frequentemente a alcunha de o novo Dubai de África. A Baía de Luanda tem representado o coração da cidade durante séculos. Nos primeiros tempos coloniais, a Baía de Luanda era o lugar onde bens como rum, alimentos, roupa, açúcar e tabaco entravam no país provenientes do outro lado do Atlântico em troca de escravos. No final dos anos de colonização, a Baía tornou-se num lugar de lazer e um símbolo da transformação da cidade rumo à modernidade. Durante os anos de guerra que se seguiram à independência, as águas da Baía começaram a ficar poluídas devido aos esgotos e sistemas de drenagem da cidade que deixaram de funcionar. Em 2005, após o final da guerra, o Conselho de Ministros aprovou um projeto para a requalificação da Baía e da Marginal. As obras de requalificação incluíram também o desenvolvimento imobiliário em terrenos recuperados do mar. As obras da primeira fase do projeto foram concluídas em 2012. Estas incluíam a construção de um passeio de 3 km com mais de 2.000 palmeiras recém-plantadas, 3 km de ciclovias, 10 espaços abertos à beira-mar, 3 parques infantis, 3 campos de desporto, 5 campos de basquete e 5 espaços para eventos culturais, assim como um novo sistema sanitário, uma estrada com 6 faixas, um posto de combustível e uma ponte ligando a Marginal à ilha de Luanda. A primeira fase tem sido aclamada nacional e internacionalmente como o cartão postal da Nova Angola e tem recebido vários prémios. Todos os dias, os habitantes de Luanda de todas as idades encontram-se na Marginal para correr, andar de patins, jogar basquetebol e brincar nos parques infantis.
Vendedores vendem gelado e fotógrafos tiram fotografias dos visitantes ou de casais recém-casados. Aulas de dança ou eventos musicais são realizados à noite ou aos fins de semana. Pássaros e barcos de vela voltaram à Bahia e a requalificação ajudou também a reduzir o trânsito e o acesso à ilha de Luanda. Entretanto, no outro lado da cidade, um outro projeto tem se erguido e igualmente captado a atenção das pessoas, a nova cidade do Quilamba. Em 2007, o governo angolano aprovou uma estratégia de desenvolvimento a longo prazo com o título Angola 2025. Este plano propõe a transformação da cidade de Luanda numa cidade de classe mundial através da estruturação das províncias de Luanda e do Bengo numa região metropolitana multipolar com uma rede dinâmica de cidades periféricas à volta da cidade capital. A disponibilidade de financiamento chinês permitiu a implementação deste plano. Contratos foram assinados pelo Gabinete de Reconstrução Nacional para a construção de um total de 8 cidades por empresas chinesas, 6 das quais a serem construídas na região metropolitana de Luanda. Com um contrato no valor de 3,5 bilhões de dólares americanos, a nova cidade do Quilamba destaca-se entre projetos planificados. As obras de construção começaram em 2008 e em 2011 a primeira fase do Quilamba foi inaugurada. A construção da primeira fase consistiu em 710 edifícios de 4, 8 e 12 andares, divididos em 24 blocos, assim como a construção de 24 creches, 14 escolas, espaços para lojas e outros estabelecimentos comerciais. Atualmente, o Quilamba tem mais de 70 mil habitantes e serviços básicos como água, eletricidade, serviços administrativos, escolas, assim como lojas e restaurantes, todos em pleno funcionamento. Com um crescimento médio anual de 7% ao longo dos últimos anos, a cidade de Luanda tem agora uma população estimada em 6,5 milhões de habitantes, representando a cidade que mais cresce na África Austral e a quinta maior região metropolitana depois do Cairo, Lagos, Kinshasa e Joanesburgo. O aumento nas receitas petrolíferas tem representado um contributo importante ao crescimento de Luanda ao longo dos últimos anos. Projetos de referência como a requalificação da Baía de Luanda e a nova cidade do Quilamba têm proporcionado à população de Luanda um espaço público de lazer e contribuído para o aumento do estoque habitacional formal e a preços relativamente acessíveis. Contudo, estes projetos também têm desviado a atenção de alguns dos problemas que a maioria da população da capital ainda enfrenta. Os administradores locais em Luanda não são eleitos e dependem do governo central para grande parte dos seus orçamentos, enquanto a maioria da população de Luanda continua a depender do setor informal para a sua sobrevivência. A recente baixa do preço do petróleo limitará a capacidade do governo de gerir o crescimento da cidade, fazer a manutenção das infraestruturas existentes e implementar o tipo de políticas econômicas e sociais necessárias para a diversificação da economia e a redução da pobreza. Para que a transformação de Luanda seja um processo mais inclusivo, adaptativo e sustentável a longo prazo, é importante que se dê a oportunidade às pessoas de participarem de forma mais direta e ativa na gestão da cidade para que os frutos do crescimento de Luanda sejam partilhados por todos.